Olá, olá, tudo bem? Hoje, domingo, vamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, da Bíblia, nossa lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista, nosso guia de estudo aqui para a gente aprender sobre a Bíblia, tá bom? Então, já estou aqui hoje, domingo, dia 14 de janeiro, ó, e a gente aí vai estudar, ver o que é que tem aqui nesse conteúdo. Já tem uma pergunta aqui de cara já para a gente responder, tá bom? Então, é importante a gente criar esse hábito diário de estudar a lição, para a gente ficar em dias aí com nossa espiritualidade. Fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, maravilha. Vamos lá então fazer nossa oração inicial. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia. Nesse momento eu te peço a tua sabedoria, teu Santo Espírito para me iluminar. Abençoa cada pessoa aqui que tem acompanhado esses estudos, que a gente possa colocar em prática na nossa vida, que a gente possa levar a mensagem do Evangelho para todos nessa geração. Perdoa nosso pecado, cuida de cada um de nós, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Hoje é domingo, vamos ver aqui, fazer a transição da tela como sempre. E aí você acompanha os slides e vou ficar aqui no cantinho da tela. Maravilha, vamos lá então, né? Então aqui, lição 3 da Escola Sabatina, domingo, dia 14 de janeiro, o tema da lição desse trimestre, o Senhor reina, né? E aqui o estudo de domingo está trazendo aqui, ó, fomos feitos por Deus, falando um pouco dessa importância da nossa origem, né? O ser humano que não sabe de onde veio, não sabe por que vive nessa vida, o propósito de vida e não sabe para onde vai, realmente está vivendo ao léu, né? Está sendo só, né, uma marionete aqui, vivendo igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Infelizmente tem muita gente assim, e não é à toa que a depressão é o mal do século. Porque as pessoas não sabem a sua origem. A gente tem duas teorias aí, eu estava conversando até com um colega meu, amigo meu, esses dias, né? E aí ele não acredita na Bíblia, ele prefere acreditar nos livros dos filósofos, dos escritores antigos, né? Que não tem a quantidade de comprovação, de crítica textual, que é uma ciência que estuda a legitimidade dos livros, e ninguém supera a Bíblia, mas ele prefere acreditar no homem do que acreditar na Bíblia, do que acreditar em Deus. Então é importante a gente saber aí, né, essa coisa da nossa origem, né? Ou tem evolucionismo ou tem criacionismo. E você precisa tomar uma decisão. Tudo precisa de fé, pedir a Deus fé, porque nada é 100% comprovado, você não tem como comprovar nada, tem que ter a fé, né? Tem que ter uma convicção aí. Mas eu prefiro acreditar que eu vi de um Deus, Criador do céu e da terra, que tem uma origem, tem um propósito e tem um destino final, do que acreditar que eu surgi do acaso, de uma explosão, da evolução de um girino ou de um macaco, com essas versões narrativas totalmente que não tem comprovação nenhuma, evidência científica nenhuma. E manipulações diversas para ludibriar as pessoas que são leigas nesse assunto, né? Então, como eu fiz faculdade na área de saúde, a gente viu ali realmente muitas coisas. Tem um museu na faculdade que eu até leciono hoje, a Faculdade Adventista da Bahia, da origem do mundo, né? Com evidências arqueológicas e tudo. Enfim, a gente vê que a maioria das pessoas são ludibriadas pela mídia tendenciosa, né? O inimigo, o Satanás, coloca coisas falsas misturadas como se fossem verdades, e as pessoas que pegam esse conhecimento superficial, que hoje é o mundo da informação, informação superficial demais, as pessoas acabam tomando como verdade aquilo que mais lhe convém, aquilo que mais ela quer acreditar. E aí, às vezes, a verdade de fato absoluta passa despercebida, né? Então, acompanha aqui comigo. Na criação, Deus revelou sua mão poderosa e na redenção mostrou seu coração. Os salmos nos mostram de forma poderosa as obras das mãos divinas. Então a gente está estudando os livros dos salmos nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2024. Inclusive o Salmo 19, 1, diz: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é o professor brasileiro que fez esse comentário inicial, né? Do Lição Fácil. Depois, outros salmos falam do quanto o nome de Deus é majestoso em toda a terra, como ele criou tudo e como ele é superior a todos os deuses cultuados, porque é eterno e sua existência não tem começo e nem fim. Enfim, toda a criação testifica do amor de Deus. Então as pessoas às vezes querem pegar lógica. A Bíblia fala que a mente humana é limitada. Tem mistérios que só vão ser revelados quando a gente estiver no céu com Deus, com Jesus. E ele fica, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, de onde é que ele surgiu? Quem criou ele? Ele não entende que onipresente justamente não tem, é alfa e ômega, não tem início nem fim, né? Querendo achar como é quem criou Deus, né? Então é o ser humano querendo entender as coisas sobrenaturais, né? Então não vai achar lógica racional para justificar tudo conforme o ser humano quer, né? E acha que pode comprovar tudo. E aí deixa de enxergar que os milagres acontecem, que tem coisas que são inexplicáveis, né? Então, e Deus é inexplicável, né? Apesar da gente ter uma vaga, um vago conceito do que ele é, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia é o manual do ser humano, né? Todo criador
cria algo e deixa um manual de como usar isso que ele criou. Não é possível que o ser humano não tenha um manual, e tem sim, é o maior best-seller do mundo, só que as pessoas não valorizam. Preferem dar voz, dar ouvidos, dar credibilidade a livros escritos por pessoas como eu e você, simples mortais pecadores, colocar como livro de cabeceira aí, né? E coloca seres humanos mortais pecadores, né? Iguais a nós como seus mentores, né? E deixam o maior mentor de todos, que é Jesus, Deus, de lado, né? Então aqui, o guia traz justamente isso, já começa com uma pergunta. Ó. O Senhor nos fez, né? Leia os Salmos 8 e 10, pede para a gente ler. Então leia aí, dá um pause, leia na sua casa e na sua Bíblia, pega a sua Bíblia, Salmos 8 e 10. Como Deus e as pessoas são retratadas nesses salmos, o que eles revelam sobre o caráter divino. Então, para aí, dá uma olhada. O professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, ó, trocando em miúdos, como Deus e as pessoas são vistas pela ótica do Salmos 8 e do Salmo 100. Então, dá uma lida aí, né? A gente vai recapitular aqui rapidinho. E aqui no início da lição vem isso: a criação desempenha um papel crucial em Salmos, defendendo a soberania de Deus. Os céus, que são a obra de suas mãos, proclamam sua glória e poder. Salmo 19, 1 a 4, né? E aqui, Salmo 97, 6 também. O nome de Deus é majestoso em toda a terra. Isso está no Salmo 8, 1 e no 9, né? O Senhor criou tudo, ele não tem começo. Salmo 93, 2. E nem fim. Salmo 102, 25 a 27. Ele é eterno e superior aos deuses das nações, que são apenas obra das mãos dos homens. Salmo 115, 4. Nada mais. Então, aqui tem tudo, a Bíblia diz tudo quem é Deus. E eu perguntei a esse amigo meu, eu tenho um amigo que ele estava questionando, não acredita em Deus. Tem um livro que eu até recomendo, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Né? Então, dá uma olhada, esse livro é bem bacana. Norman Gleesman, né? Acho que é isso o autor, muito bom, né? Falando da parte científica, das evidências, das narrativas, das teorias. E realmente quem gosta de coisa mais prática, mais científica, olhando as filosofias, a sociologia, você vai ver que tem muita coisa que se contradiz e que a Bíblia é o caminho mais lógico para a gente seguir. Então aqui, ó, os ídolos têm mãos, mas não apalpam. Falando das estátuas, dos deuses falsos, né? Salmos 115, 7. Quanto ao Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, na sua mão estão as profundezas da terra e suas mãos formaram a terra seca. Salmo 95, 4 e 5, né? Então a Bíblia diz tudo, basta a gente acreditar, tem que acreditar, né? E seguir, aprender. Né? Se eu quiser saber sobre Deus, onde é que eu vou buscar? Tem que buscar na Bíblia, que é a palavra dele. No livro que mostra sobre ele, que fala sobre ele, né? Então vamos ver a resposta dessa pergunta aqui, né? Salmos 8, de 1 a 3, ó. Aqui tem alguns recortes que o professor brasiliano faz. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Né? Tem umas versões que falam quão magnífico é. Então aqui, ó, pois puseste a tua glória sobre os céus. E aqui, ó, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. E aqui vem, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Salmos 100, de 1 a 5, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Todas as terras. Tem até uma música que é assim, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Acho que você conhece. Então aqui, ó, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele diante, né, com cânticos. Saber que o Senhor é Deus. Eu gosto dessa música. E aqui, ó, foi ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pastor. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Então, como é que Deus coloca a gente? Como é que Deus se coloca? Como é que a Bíblia fala disso, né? Então aqui eu tenho uma resposta aqui, ó. Deus é visto como criador, um pastor cheio de misericórdia, e nós somos comparados a ovelhas do seu rebanho, né, do seu aprisco, que ele criou, ele protege, ele alimenta e ele cuida. Eu coloquei aqui, ó. Deus é criador, é pastor, Deus de misericórdia. E nós, as pessoas, somos seu rebanho, somos dele, criados por ele, e só ele é digno de adoração, né? Então o Salmos deixa isso claro aqui. Aqui tem um comentário do professor. O sentimento que um ser criado tem para com seu bondoso Criador é de pura gratidão e amor, principalmente quando esse Criador mostra o seu cuidado paterno para com todos, providenciando inclusive algo maior do que tudo no universo, que é dar a vida para salvar suas ovelhas caídas no poço do pecado. Esse amor é imensurável e a reação das pessoas alcançadas por esse amor é de um amor recíproco pelo seu Criador e Salvador.
Então, aqui tem uma ilustração também, são duas ilustrações interessantes que o professor brasiliano trouxe no estudo dele, e é legal compartilhar aqui com você. Ó. Certa vez, um ministro da ilha de Tonga, do Pacífico, emocionou 600 jovens universitários. Contou-lhes a história da redenção de seu povo da ignorância e do canibalismo para o gozo da cidadania do reino de Deus. Hoje, cerca de 98% do povo dele, né, são membros da igreja. Mostrou a sua bandeira com uma borda vermelha, o centro branco com uma cruz vermelha. Aquela bandeira era o símbolo da salvação para ele e para o seu povo. Era também o símbolo de sua gratidão e abnegação em viver a vida cristã e dela fazer participantes seus vizinhos das ilhas do Pacífico e os seus semelhantes em terras longínquas. Muitos têm repetido essas palavras significativas, somos seu povo, e têm mostrado que isso é um motivo real, pois mostram que além da criação, Deus nos chamou para sermos seu povo e o rebanho do seu pastoreio, e mostrou que somos muito preciosos para o Deus do céu, que deseja ter um relacionamento pessoal e maravilhoso com todos os seus filhos. Então essa é a bondade e a misericórdia, né? A graça que Jesus nos deu. Outra ilustração aqui, uma senhora se correspondia com uma amiga que morava na Inglaterra. Ela contou que o hino preferido dessa amiga era Conta as Bênçãos. Essa música também é bem legal. Eu acho que você deve conhecer aquela música que fala assim, ó, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizer de uma vez, ai de ver surpreso quando Deus já fez. Essa música é legal. Certo dia, recebeu uma carta desta amiga que escreveu assim, não vou mais contar as bênçãos de Deus como sempre eu fazia. E aí essa senhora estranhou a sua amiga, né? Lendo a carta adiante, porém ela compreendeu, né? A amiga tinha falado que não ia mais contar, gostava de contar as bênçãos, gostava da música e mandou a carta dizendo, mas sabe de onde eu não vou contar mais as bênçãos não. Só que depois ela explicou, né? Não posso mais contá-las uma a uma, pois são tantas e tão seguidas uma da outra que só tenho gratidão para com o meu Criador e Salvador. Podemos entender que a nossa reação de gratidão é porque só um Deus Criador tem o poder de abençoar e fazer com que o seu povo cresça. A gratidão, no entanto, nos leva à adoração. Então é isso, é um sentimento tão difícil no mundo de hoje, né? A gratidão. As pessoas ficam sempre buscando o que não tem, ficam sempre preocupadas em alcançar o que não tem, reclamando do que não conseguiu, e esquece de enxergar o que Deus já deu, o que possui, né? E só a gente acordar com vida, enquanto várias pessoas não acordaram, só a gente ter um teto, ter roupa para vestir, ter algo para comer, né? Então é algo assim imensurável, né? A nossa gratidão, enquanto as pessoas estão doentes, aí sofrendo, morrendo, e a gente, graças a Deus, apesar dos pesares, da dificuldade, sofrimentos que a Bíblia fala que Jesus falou que a gente vai ter aflição nesse mundo, mas é para a gente ter bom ânimo, né? Porque ele venceu e a gente vai vencer também. Basta a gente seguir as orientações dele. Então, Ellen White, aqui para finalizar, coloca no livro Histórias da Redenção, página 24, o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que ele é o Criador e que a ele todos os outros seres devem a existência. Então, a profetisa do Senhor, Ellen White, né, best-seller, autora norte-americana, já falecida, deixou relatos aí incríveis, visões, testemunhos, sonhos, né, e conhecimento vasto em várias áreas para a gente realmente entender de forma mais detalhada algumas coisas que a Bíblia traz ali. Né? Então, ó, o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que ele é criador. Então, se você acredita no evolucionismo, você está desconhecendo Deus. Né? Você está negligenciando, você está dizendo que Deus, né, não fez nada. Né? Você está desacreditando Deus. E aí, eu tenho uma frase que eu li uma vez que eu achei bem interessante, falando o seguinte: se você não acredita na Bíblia, né, o que você ganha acreditando ou não acreditando? Então a Bíblia tem uma verdade, fala da nossa história, da nossa origem, do nosso propósito aqui, do nosso destino final, do conflito cósmico entre o bem e o mal e o lado que a gente precisa decidir participar. A gente vai ter que escolher um lado, se posicionar, tem que tomar lado. E se você não decidir um lado, você já está em cima do muro, e o cima do muro é o lado do diabo, é o lado do Satanás. Né? O lado de Deus você precisa decidir, falar publicamente, confessar, fazer essa confissão pública. E aí eu falo o seguinte, esse recado, essa frase, esse texto que eu não lembro o autor, que eu queria deixar aqui para você, tá? Se a Bíblia for verdade, né? Se tudo que está na Bíblia é verdade, que Deus existe, Jesus, o plano de salvação, tudo que está ali é verdade, você acredita, você está beneficiado. Você viveu uma vida melhor, digna, seguindo o manual da vida e tem a chance de obter a vida eterna, a recompensa. Se ela for verdade e você acreditou e fez por onde, obedeceu, seguiu. Se ela for verdade e você não acreditar, desculpa a expressão, você tá lascado, tá lascada, né? Porque
você vai negligenciar, você vai rejeitar, você vai estar no exército do ímpio, né, dos descrentes, e você vai ser castigado, infelizmente. Na batalha final, você vai sucumbir com o Satanás. É pesada essa analogia que eu estou fazendo aqui, mas é a história real da nossa humanidade. É lógica, vamos olhar com lógica. Então, se for verdade você acreditar e fizer a sua parte, você está ok. Se for verdade você não acreditar, ridicularizar, você está frito, você está frita. Agora vamos olhar o outro lado. Então eu acho que ninguém em sã consciência vai falar, não, qual é o risco maior? Se não for verdade a Bíblia, se não for verdade e eu acredito, o que é que eu perdi? Não perdi nada, eu vivi uma vida melhor, né? Um estilo de vida melhor, procurando ser uma pessoa boa em todos os aspectos, né? Cuidando da minha parte espiritual. Então, assim, se não for verdade, tudo que está ali, não tiver Deus, não tiver Jesus, não tiver vida eterna, e eu seguir, eu perdi minha vida seguindo, o que é que eu fiz de prejudicial, de mal? Nada, né? Me abstive de coisas que são prejudiciais para o ser humano, né? Enfim, não perdi muita coisa não, né? Então, muita gente pode falar, deixei de me divertir, deixei de fazer isso e aquilo, será? Né? Então, se não for verdade e você seguir, você não perdeu muita coisa, você viveu uma vida digna, né? Abençoada, com valores e princípios que edificam, né? E se não for verdade na Bíblia e você não seguir, você também não perdeu nada, né? Então não é verdade, nada que está ali, você não seguiu nada, então você viveu a sua vida como você bem quis, né? E tudo isso é uma mentira, não existe salvação, não existe Deus, não existe Jesus, e aí a gente vai ser aquilo que a biologia nos ensina quando a gente é criança, né? Só nascer, crescer, reproduzir, morrer e acabou. Não tem mais nada. Né? Não tem esperança, não tem vida eterna, não tem nenhum tipo de perspectiva, né, pra gente, ser humano. Então é isso. Aí você coloca na balança. Qual é o risco? Qual é a melhor vida que eu posso ter? A minha esperança, a minha perspectiva de futuro. Então, se não for verdade, não tenho risco nenhum, né? Posso viver como eu quero, né? Do jeito que eu viver não vou ter problema nenhum, porque não vai ter punição, não vai ter recompensa, né? Se não for verdade eu tenho uma vida bacana, legal, ou seja, não muda nada na minha vida. Agora, se for verdade, aí é que o bicho pega. O risco e se for verdade? E eu não aceitei, eu tô lá frito. Então, o risco maior é não acreditar, é achar que tudo é mentira. Então pense nisso, porque o dever, vou repetir aqui Ellen White para a gente finalizar, o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador. Isso é uma afirmação. E que a Ele todos os outros seres devem a existência. E aqui continua, e onde quer que se apresente na Bíblia, seu direito à reverência e adoração, acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas do seu poder criador. Então é isso que a gente precisa pregar o Evangelho, a nossa missão é levar as pessoas essa análise lógica, racional. Se você acreditar, você tem muito mais chance, muito maior probabilidade de acertar, de ganhar a recompensa, de ter uma vida eterna, que amanhã o anseio de todos. Todo mundo na Bíblia, grandes histórias, perguntou, mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Todo mundo quer não ter doente, não ter morte, não ter choro, não ter dor. Imagina viver a vida sem morte, sem dor, sem pranto, sem sofrimento, viver eternamente, quem é que não quer isso? Então, você prefere acreditar na possibilidade de ter isso ou jogar fora essa chance? Então, né, é você que decide. Então, a gente tem essa oportunidade, existe um plano de salvação, de redenção, o Evangelho traz isso, nós fomos criados, imagem e semelhança de um Deus, o pecado entrou, o ser humano de lá para cá veio descendo a ladeira abaixo, Deus criou um plano de redenção, enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, nos perdoar e nos dar a chance de voltar a ser perfeito, a viver com Ele. E aí, cabe você obedecer os mandamentos e seguir isso. Se isso tudo for verdade, você tem a chance de melhorar e obter essa vida eterna. Se for mentira, você não perdeu nada. Né? Então é assim que eu penso. Eu acredito que você também, se você analisar com racionalidade, esqueça a parte, né, espiritual nesse momento e pense só na questão de onde é que eu tenho maior risco, onde é que eu tenho maior benefício. E aí você vai ver que realmente a gente não perde nada acreditando na Bíblia com a palavra de Deus e seguindo os ensinamentos que esse manual da vida traz pra gente, tá bom? Então o livro dos Salmos traz isso e nos mostra realmente, através de cânticos, de poesias, de orações, como a gente tem o dever de reconhecer essa criação de Deus, nosso Criador, né? Que é o ser humano, a máquina mais potente de todo o universo. Então, que é isso. Se você gostou, curte aí, comenta, escreve aí o que é que você acha, qual é o seu salmo preferido, e a gente vai falando aqui, hoje domingo, amanhã segunda, eu te espero aqui pra gente ver o que é que tá reservado no conteúdo de segunda, tá bom? Então comenta, se inscreve aqui, clica no sininho para você receber o aviso dos próximos vídeos que a gente vai estar postando, tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.